acordo com o gráfico a seguir. Determine a intensidade do impulso da força F entre os instantes 0 e 10. Impulso. E aí, você sabe calcular o impulso? Eu sei que tem uma fórmula, mas eu também não lembro. Pois é, tem uma fórmula, é verdade. Que é a fórmula mais ou menos assim, olha só. Impulso é igual a F vezes delta T. Só que tem um porém, né? Se a gente olhar desse jeito, a gente está levando em conta que o F é fixo. Né? E o F não é fixo. Né? Aqui o F, no momento, ele está crescendo, depois ele está diminuindo. Então, essa é a fórmula que eles passam para a gente na escola. E não dá para utilizar nesse caso, uma vez que não é simplesmente uma reta fixa num determinado valor a força. Mas a gente tem que lembrar uma coisa, que na física, às vezes, a área abaixo do gráfico nos dá respostas. Então, existe essa expressão aqui, ó. Sabemos que impulso é igual a área abaixo da curva do gráfico de força por tempo. Então, a única coisa que você precisa para encontrar a resposta aqui é encontrar essa área. Isso acontece com muita frequência na física, tá? A resposta ser uma área abaixo de uma curva. Isso acontece, por exemplo, quando a gente tem o gráfico da velocidade no tempo. A área abaixo é o deslocamento que o objeto teve. Ou quando a gente tem o gráfico da força no deslocamento, que nos dá o trabalho. Então, aqui, se você conseguir calcular a área dessa figura, a área abaixo da curva, né? Pronto, você tem impulso. E aí, você sabe calcular a área disso? É base vezes altura dividido por 2, não? Perfeito, isso aí é a área de um triângulo, muito bem. Então, vai fazer isso? Só fazer isso. Tem como tu fazer aí pra gente? Aham. Legal. Deu 270. 270. É. Sempre que você fizer uma conta dessa aí, tu tem que colocar a unidade, tá? Tu não pode chegar pro professor e dizer a resposta é 270. Senão ele vai te dar errado. Então tu tem que colocar a unidade aqui. Que você pode colocar que é assim, ó. 270 newtons vezes segundo. Por quê? Porque a força é medida em newtons, lembra disso? E o tempo em segundos. Bom, então essa é a resposta certa. Beleza. Vamos ir para a próxima. Eita, tem que guardar esses arquivos aqui. Tentou fazer essas questões antes da nossa aula? Só para saber. Eu tentei fazer. Calma, deixa eu ver qual que era. Eu tentei fazer a. Calma, tô cheio de. Era 8, eu acho. Deixa eu ver. Ah, entendi. Tentou só a 8, beleza. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Vou pegar aqui. Vamos tentar fazer essa aqui que tu tentou, então. Acho que fica mais legal por hora. 8.
Essa do objeto que colide, né? Uhum. Provavelmente é de momento, de novo. Objeto de 4 quilos colide horizontalmente com uma mola relaxada. Ah, tá, pode ser de energia. Esse choque comprime 16 centímetros. Considerando desprezíveis os atritos, qual era a velocidade desse objeto antes de se chocar, quando a mola tem 9 centímetros? Beleza. Muito bem, minha amiga, muito bem. Então a mola estava parada e o objeto tinha uma velocidade inicial. Então a gente pode fazer a seguinte figura para ilustrar o que está acontecendo. É sempre bom fazer figuras, tá? Para tu mostrar para o professor que tu está entendendo a matéria. Então aqui vai estar a mola, vamos pôr um anteparo aqui, e ela está relaxada. Então a gente pode dizer que aqui é o x igual a zero. Então ela está normal. É como a mola deve ficar se não tiver ninguém empurrando ela. Tudo bem? E essa mola ela está num chãozinho horizontal e uma coisa aqui está indo com uma determinada velocidade. Não tem atrito. Então a velocidade aqui vai ser constante. Bem, só tem mudança de velocidade no objeto, tipo os carros, nós mesmos correndo, porque o chão tem atrito, basicamente. Então aqui ele tem uma determinada velocidade, que a gente não sabe qual é. Mas ele vai chegar com essa velocidade e vai bater aqui. Daí aconteceu uma coisa. Eu vou fazer todo o desenho de novo, para tu entender o que aconteceu. Essa é a situação que a gente vai chamar de inicial. Antes da colisão, né? Agora vamos para a situação final. A mola ela foi comprimida. Opa, ficou feio. A mola fica assim. Ela foi comprimida um pouquinho. Por quê? Porque a massa aqui encostou no negócio. E olha só o que está falando aqui no enunciado. Esse choque a comprime 16 centímetros. Então, em outras palavras, ele está dizendo que a compressão máxima foi de 16 centímetros. Então, tu tem que anotar assim, ó, que o delta X aqui foi 16. Muito bem. Se eu estou falando, veja, se eu estou falando que a mola não vai mais comprimir, o máximo que ela comprimiu foi 16 centímetros. Nesse momento de compressão máxima, qual que é a velocidade da caixa? Parece que tu tá no mudo, tá? Ah, eu não percebi. Não sei. A velocidade quando a compressão for máxima, quando ele não vai mais comprimir nada. Qual que é a velocidade da nossa coisinha ali? Ahn, Bem, tu tem que pensar, não tem mais velocidade empurrando aquela mola. Então significa que a velocidade é zero, tá bom? Quando ele não tem mais nada para comprimir, é porque tu conseguiu parar o objeto, né? Imagina uma mola. Imagina tu indo em direção a uma mola, e daí tu corre, 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 vai ter um momento que tu não consegue mais correr. A mola, nesse momento, vai estar comprimida o máximo possível. E tu vai estar parada. Não faz sentido? uhum, Tu tem que sempre imaginar essas coisas na tua cabeça, senão fica complicado fazer a abstração necessária para resolver a conta. É tipo, eu já decorei que é isso que vai acontecer. Mas se tu fizer a abstração, tu consegue chegar na resposta também. Então, veja, a mola precisou comprimir 16 centímetros para parar o nosso objeto aqui. E agora surge a pergunta A, antes de se chocar com a mola, qual que é essa velocidade aqui? Tem alguma ideia de como fazer isso?
Eu tinha tentado antes fazer com a fórmula da constante elástica, mas eu não sei se. Sim, é isso mesmo. Tu tem que utilizar a conservação de energia, exatamente. Daí, qual que é a fórmula? Aquela fórmula que tu estava lembrando é energia igual a kx quadrado sobre 2, né? Lembra disso? Uhum. Beleza. E agora, além disso, como é que tu vai fazer para encontrar a velocidade? Porque, beleza, uma das formas, a fórmula que envolve a mola é essa mesmo. Eu vou até escrever aqui, né? Mas note que nela não tem velocidade. Como é que tu vai relacionar essa energia, a qual tu tem todos os dados para fazer a conta e descobrir, com essa energia associada à velocidade aqui? Relacionar as duas para encontrar a velocidade. Não sei como faz. Bem, note que toda a energia usada para comprimir a mola veio do objeto, certo? Concorda comigo? Sim, Essa mola ela não seria comprimida se não tivesse esse objeto empurrando. Então toda a energia necessária para comprimir veio do objeto, que é uma energia cinética. E ele tinha toda essa energia cinética porque ele estava em movimento, ele é objeto em movimento, objetos em movimento tem energia cinética. E note que toda a energia que ele tinha foi transferida para a mola contrair. Como é que eu sei que toda foi? Porque a mola chegou na sua contração máxima, e isso ocorre justamente porque a velocidade é zero. Ou seja, a energia cinética zerou. E como a gente já aprendeu lá que a energia nunca se perde, ela se transforma, toda a energia virou energia potencial elástica da mola. Então, se tu lembrar do que eu te ensinei na aula passada, a energia é sempre constante. A energia inicial é igual à energia final. Qual que é a energia inicial desse problema? É só a energia do objeto em movimento. A mola não está contraída. Toda a energia que esse problema tem vem desse objeto se mexendo. Então toda a energia aqui é energia cinética. E a energia final vai ser só a energia da mola, porque depois que o bloco para de se mexer, toda a energia está aqui acumulada na mola. Então, você pode igualar as duas energias, porque elas são de fato iguais, uma veio da outra. E agora é contigo, né? Tu vai pegar os valores aqui e jogar na fórmula e encontrar qual que é o valor aí. Nossa, ficou feio. Beleza? Pode ser? pode ser, eu acho. Vou jogar os valores e isolar a velocidade, né? Beleza.
Eu não sei se eu consegui isolar o V direito, se deu certo. Então, eu tentei fazer com a outra fórmula e deu 12.800. A velocidade dessa caixa é 12.800 metros por segundo? Não acho que seja, mas Não faz sentido algum, né? é. Bem, de fato aqui era só tu pegar os números e jogar na equação e depois isolar a velocidade, né? Mas tudo bem. Tem que saber isso aqui, porque, tudo bem, a interpretação aqui era meio difícil mesmo, a princípio, né? Mas essa conta aqui é ensino fundamental, meu. Isso aqui o professor não vai dar chance assim se tu não conseguir fazer, tá? Então é urgente que você aprenda isso. Essa parte aqui realmente é mais difícil, a interpretação e tal, mas isso aqui tem que saber. Aqui tu tem dois caminhos. Ou tu já substitui os valores e acaba isolando a velocidade depois, ou o que eu recomendo, isolar a velocidade primeiro. Porque se tu isola a velocidade primeiro, às vezes algumas coisas se simplificam no caminho, antes de você jogar os números. Principalmente em contas de energia. Porque nas contas de energia, a massa, às vezes, ela se simplifica. Não vai ser esse caso aqui, mas isso ocorre com muita frequência. Então, a minha recomendação é que sempre num problema de energia, você isole a letra primeiro. Então, como é que a gente vai isolar aqui? Do jeito que a gente isola há muitos anos. Primeiro, tem 2 debaixo de todo mundo, corta. Mesmo número, embaixo, no mesmo lugar, corta. A gente faz isso o tempo todo quando faz MMC. Agora a velocidade. Quero deixá-la sozinha. Eu vejo que tem a massa multiplicando. Então, a massa vem dividindo. Se uma coisa está multiplicando de um lado, ela vai para o outro lado dividindo. E outro detalhe, a velocidade está ao quadrado. Se eu quero a velocidade normal, eu tenho que aplicar a raiz quadrada dos dois lados. Quando eu aplico a raiz quadrada dos dois lados, o negócio está ao quadrado, desaparece. Desaparece o quadrado, né? Ele cancela aqui, a gente pode dizer. Isso corta com isso. E sobra só a velocidade. Aqui, como x está ao quadrado e multiplicando todo mundo aqui dentro, ele vem para fora da raiz. É uma forma simplificada de fazer isso. E vai ficar, então, k sobre m. X vezes k sobre m. Raiz quadrada de k sobre m. Ai! Então, por que o teu número ficou muito grande? Muito provavelmente porque tu esqueceu da raiz quadrada. E também porque tu não converteu, meu. Tá em centímetro. Tu não pode deixar em centímetro. Se tá tudo em metro, ó, como é que tu vai deixar uma conta em centímetro? Não pode. Tem que passar tudo para uma unidade só. Por isso que a tua resposta é tão grande, né? Então, quanto é 16 centímetros em metros? É 0,16. Então, substituindo os valores, aqui vai ficar 0,16. E agora a raiz? A raiz de constante da mola, que é 100, e da massa, que é 4. Então, constante da mola é 100, massa é 4. Tá bem até aí? Uhum. Show. Daí, pô, aqui vai dar a raiz quadrada de 25, porque 100 dividido por 4 é 25. E como você conhece a tabuada do 5, você sabe que a raiz quadrada de 25 é 5. E vamos ver quanto é que fica 0,16 vezes 5. Fica 0,8. Bem longe do que você chegou, né? 0,8 metros por segundo. Essa é a velocidade. Então eu recomendo assim fortemente que você refaça essa conta depois, tá? Mas desde o começo, desde a parte da interpretação até o final. Tá bom. Beleza? Ela é bem base para tudo isso aqui. É base para tudo. Só que essa aqui era só a A, né? Vamos ver a B agora. Vamos ver a B. Deixa eu pegar a B aqui. Verifique seu resultado a partir da análise da aceleração do objeto. É isso mesmo?
Não, peguei errado. Quando a elongação era 9. Outras palavras, qual era a velocidade quando a elongação era 9 centímetros? Né? O enunciado está falando que elongou até 16. Quando era 9, é um meio do caminho aqui do normalmente para o comprimido. Então, quando era 9, quando a compressão não era tão alta, quando não era 16 centímetros, quando era 9 centímetros, o bloco ele ainda estava se movendo. Ele estava com uma determinada velocidade. Aqui ele está parado, porque tu chegou na elongação máxima, na compressão máxima. E agora ele quer saber quando a elongação for 9 centímetros. Tá? Bem, então se for para fazer um desenho, eu faço aqui rapidão. É a mesma coisa que a gente estava tendo ali. Só que a nossa mola não está completamente comprimida. Na realidade, eu vou te mostrar o segredo, né? Elongação de 9 centímetros. Seria, na verdade, a situação onde o bloco está aqui empurrado pela mola. Então a mola não está comprimida, ela está elongada, esticada. E o nosso bloco ele está com uma velocidade para a esquerda agora. Mas o segredo é o seguinte: para a conta não faz diferença se a mola está comprimida ou está esticada, porque é delta x ao quadrado lá na conta. Né? A energia da mola, oh meu Deus, a energia da mola, ela não é kx ao quadrado sobre 2? X, delta x, tanto faz. Como o negócio está ao quadrado, tanto faz se ela está esticada, x positivo, ou se ela está comprimida, x negativo, não importa. O sinal não importa aqui. Então ela está elongada ou está comprimida, não importa. A questão é, agora tu vai fazer a mesma conta que eu fiz. Né? Vai ter que igualar isso aqui ao mv quadrado sobre 2. Eu já fiz a equação para você. Ela fica desse jeito. Mas agora ele quer saber a velocidade quando x for 9, não quando x for 16, lá como é o caso que eu fiz. Ok? Então é isso aí. Agora, novamente, você tem que usar os dados do enunciado para isso, tá? A única diferença para o que eu fiz é que você está interessado quando x for 9. Então, quando terminar aí, me fale, por favor. Deu 4,5 metros por segundo. 4,5 metros por segundo?
Acho que sim. Tem como me mandar uma foto da conta, por favor? Uhum. Perfeito. Mas tem um detalhe errado. Não está tão perfeito assim. Você converteu errado de centímetros para metros. Era Porque 0,9 metros não é 9 centímetros, é 90 centímetros. 0,09. Então não vai dar 4,5, vai dar 0,45, tá? Uhum. Então tá bom. Agora vamos para uma que você não tentou fazer, que é a 7. Ah, beleza. Calcule quanto tempo essa força atua sobre esse objeto usando o conceito de impulso. Ah, essa aí tu vai fazer. Por quê? Porque o impulso, como eu já mostrei para ti agora há pouco, ele é F vezes delta T, tempo. Então ele quer saber esse tempo aqui. Só que ao mesmo tempo, impulso é uma quantidade de movimento, que a gente chama de Q ou de P. Então, veja, ele deu o valor do P e ele deu o valor da força também. Com isso você consegue encontrar o ΔT. Mas como eu consigo encontrar se eu faço essa conta? Sim, só substituir os valores e isolar o ΔT. Foca só nessa parte aqui, esquece aquele I, tá? Só isso. Como o F vezes passa dividindo, Sim, uma coisa que está multiplicando de um lado vai para o outro lado dividindo. deu 0,5. 0,5 o quê? Não sei. Não sabe a unidade de tempo? Metros por segundo?
Tu mede o tempo da tua vida em metros por segundo? São segundos. Só segundos, né? Tempo é segundos. Então, delta T, 0,5 segundos. Então, o impulso foi isso. Impulso acontece o tempo todo. Quando a gente está estudando processos físicos, por exemplo, quando uma pessoa pula, né? Aquele tempo que o corpo ele fica contraído é o impulso. Né? E por aí vai, tem outros vários exemplos. Então, essa força ela foi aplicada durante 0,5 segundos. É isso que está dizendo. As nossas continhas. Agora, vamos ver aqui. A B. A B é meio estranha. Verifique seu resultado a partir da análise da aceleração do objeto. A partir da análise da aceleração do objeto, tudo bem. Se a gente está falando de aceleração e força, ele está então falando da segunda lei de Newton. Força igual a massa vezes a aceleração. Bem, qual é a força? A gente já viu que é 6 newtons. E qual é a massa? O enunciado falou que a massa é 1 quilo. Pronto, então a gente acha que a aceleração é 6 metros por segundo ao quadrado. Agora, como é que desses 6 metros por segundo ao quadrado eu vou chegar em 0,5 segundos? Na verdade, eu não entendi direito o que ele está pedindo aqui, não. Verifique seu resultado a partir da análise da aceleração do objeto. Ele não Quando falou eu qual é a li, eu fiquei aceleração. confusa. Oi? Eu fui ler, eu fiquei muito confusa. Pois é, eu também tô, porque parece que está faltando informação aqui. Tudo bem, achei a aceleração, supostamente é isso, mas e aí? Ele não está falando nada sobre velocidade, ou ele pode ser que ele esteja, porque ele falou também sobre que a quantidade de movimento é 3. E a gente sabe quantidade de movimento, que nem eu te mostrei ontem, é massa vezes velocidade. Então, 3 é igual a massa vezes a velocidade. Então, a velocidade dele é 3 metros por segundo. Só que antes do impacto, a velocidade é zero. Então, essa é a velocidade final. A velocidade inicial dele é zero. Né? Porque, bem, a gente está falando de uma força que atuou sobre o objeto e alterou o movimento dele. Então, ele estava parado, daí ele sofreu a força, se moveu por 0,5 segundos. E de acordo com as informações de momento, essa equação eu te mostrei ontem. Momento é massa vezes velocidade. Além de ser isso aqui também. São duas equações para a mesma coisa. Isso acontece com muita frequência na física. Se momento é massa vezes velocidade, a gente já sabe que o momento é 3, foi informado lá no enunciado, e a massa é 1. A velocidade final aqui é 3. Mas inicialmente ele estava com 0. Porque antes de sofrer a força, ele supostamente estava parado. Agora, se a gente utilizar vovô ateu, a gente pode encontrar o mesmo tempo que a gente já encontrou. A princípio. Então, a velocidade que eu encontrei ali, final, era o 3. A inicial eu falei que era 0. A aceleração eu encontrei 6. Qual será o tempo? Se eu passar o 6 dividindo, 3 dividido por 6, vai dar o mesmo 0,5 segundos que você achou. Então eu achei o mesmo valor de tempo que tu tinha encontrado com a tua conta. Só que tu encontrou fazendo essa fórmula, tudo bem? E eu encontrei utilizando equações de força e de cinemática e de momento. Digamos assim, eu fui por um caminho bem mais longo. Mas física é assim, né? Se a resposta está certa, independente do caminho que tu for seguir, vai dar a mesma coisa. Então deu a mesma coisa, deu o mesmo 0,5 que tu tinha achado. Tá bom? Vamos recapitular. Uhum. Ele está falando sobre impulso aqui. E ele quer saber por quanto tempo a força agiu no objeto, dado essas informações. A gente sabe que impulso é momento, que é dado por essa fórmula aqui, força vezes tempo. Ele falou a força, ele falou o momento, aqui está a força, aqui está o momento. Você encontrou o tempo simplesmente isolando o tempo, passando a força dividindo.
Aí ele falou agora para fazer a mesma coisa, só que por meio da aceleração. Aí a gente lembra que a aceleração é, pela segunda lei de Newton, força igual a massa vezes aceleração. Eu tenho a força, eu tenho a massa, achei a aceleração. Tudo isso estava no enunciado, tá? Por conservação de momento, né, pelas equações do momento que eu te ensinei ontem, momento é massa vezes velocidade. Eu tenho momento, eu tenho a massa, encontro a velocidade. Vamos levar em conta que essa foi a velocidade, de acordo com o enunciado, depois do impacto. Antes era zero, então. É isso que a gente supõe. Coloco esses dados na equação do vovô ateu. Por que no vovô ateu? Porque eu quero o tempo. E eu tenho as velocidades e a aceleração. E eu quero o tempo para comparar com aquele tempo que você encontrou. Eu estou fazendo só o que o programa pediu, né? Estou tentando encontrar o tempo. Substitui os valores e deu o mesmo tempo. Ok? Uhum. Beleza. Então, né? Show de bola esse problema aí. Ver se temos outro. Temos o 9 aqui. Nossa, o 9 já é de outro assunto completamente diferente. Escala termométrica. Sabe brincar com isso aí? Eu acho que eu lembro. Dá uma começada aí. Aqui, né? Não sei se tu lembra, às vezes é difícil decorar essas coisas, né? Que você só tem que lembrar que existe uma equação que relaciona todas as escalas, né? Que é assim, ó. A temperatura que tu tem interesse na tua escala, que eu tô chamando de X, tá? Não sei a letra que tu quer usar. Menos a temperatura de fusão da água, ah, daí a temperatura de evaporação da água nessa escala, menos a temperatura de fusão da água, é igual a uma outra escala que tu tenha informação disso. Pode ser Celsius, pode ser Kelvin, Fahrenheit. Então tu só precisa colocar os dados aqui.
Calma, você pode explicar isso de novo, por favor? Explicar o quê? É como isso tudo é que a internet travou e eu só ouvi metade, aí eu fiquei meio confusa. Bem, essa equação que relaciona uma escala termométrica com outra, né? Onde x é a escala que tu quer e y é alguma escala que tu tenha. Então, aqui é basicamente utilizar as informações que tu já tem, por exemplo, da escala Celsius, né? Tu vai criar uma escala onde você vai definir qual que é a temperatura de fusão da água e a temperatura de ebulição da água. Daí tu vai colocar aqui, vai que tu quer que a tua temperatura de fusão da água seja 200, sei lá, e a temperatura de ebulição seja 50. Tá errado, né? Não dá. A temperatura de ebulição sempre tem que ser mais alta que a de fusão, obviamente, né? Porque ebulição é água virar vapor, fusão é água virar líquida. Então, digamos que nessa escala que tu criou, digamos, né? A ebulição seja 200 graus e a fusão seja 50 graus. Tu escolhe esses valores, é isso que ele está falando aqui, escolhe, valor escolhido. E aí você pega esses valores e joga aqui. É 50, né? Porque essa é de fusão, essa é de ebulição, essa é de fusão. Agora, a outra escala aqui que tu vai comparar é alguma escala que você sabe previamente qual que é a temperatura. A questão é que esse enunciado em específico está pedindo que tu compare o 40 graus Celsius. Então, a equação aqui vai ser uma equação que converte da escala que tu escolheu, os valores aqui, de ebulição e difusão, para a escala Celsius. Então, aqui é C de Celsius. Aqui é a temperatura de fusão da água, que é 0 graus. Aqui é de ebulição da água, que é 100 graus. E aqui é 0 graus. Daí, bem, eu tenho certeza que o professor já fez muitos desses aí, né? Só que ele fez para Fahrenheit e Celsius. Provavelmente ele fez para Kelvin, Celsius também. Aqui tu tem que fazer para uma escala que tu escolheu os valores. Tu, ok? Depois, finalmente, é só comparar esses valores que você escolheu com os valores do Celsius, que são essas, né? Então, a temperatura que a água vira líquida, 0 graus. Ebulição é a temperatura que a água vira vapor, 100 graus Celsius. Ok? Para então, quando você tiver a equação de conversão da tua escala X para a escala Celsius, tu ir lá no Lucezinho e colocar 40. Aí tu vai descobrir quanto que é 40 graus Celsius na tua escala. É isso. Então é só substituir os valores e pronto. Só isso. Ah, entendi. É isso aí.
Pronto. Tá conseguindo fazer? Uhum. Ah, que legal. E aí, como é que tá? Eu acho que eu consegui fazer. Acho que eu Tu acabei. usou os mesmos números que eu? Não, eu usei. Ela pediu para fazer com o número da chamada, que é o meu 23. Pediu de novo. E outro que eu escolhesse. Aí eu escolhi 100, 123, na verdade, para ficar. Ah, você foi muito esperta. É isso aí. Boa. Porque daí fica redondinho, né? Uhum. Muito bem. Daí, bem, como vai ficar 100 aqui embaixo também, corta, corta. Vai ficar x menos 23 igual a c. Muito bem. Agora, como o problema, ou seja, x menos 23 vai dar igual uma temperatura em Celsius. Só que como tu quer saber quanto é 40 graus nessa tua escala, tu vai substituir o C por 40. E tu vai descobrir que nessa tua escala aí da tua chamada, 40 graus Celsius é a mesma coisa que 63 graus. Beleza? Uhum. Bem tranquilo, né? Então, só isso que tu precisa decorar. Veja que as equações são sempre as mesmas. X, que vai ser o valor genérico, menos o valor de fusão nessa escala X, dividido pelo valor de ebulição menos o de fusão.
igual a mesma coisa, é tudo igual na outra, é tudo igual. Só muda que são os valores da outra escala, não é mesmo? Uhum. Show. Muito bem, moça. Acredito que por hoje é isso. Deu Uhum. para ver uma evolução aí de uma aula para outra. Gostei de ver. Logo que eu pegar o vídeo aqui, eu já te mando.